Ouviremos agora o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, debatendo sobre as novas instruções do terceiro setor elaboradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Sérgio, secretário-diretor-geral dessa Corte, ingressou no Tribunal de Contas do Estado em 1970 no cargo de técnico em contabilidade, ocupou os cargos de agente da fiscalização financeira, agente da fiscalização financeira-chefe, diretor técnico de divisão, chefe da assessoria jurídica, chefe de gabinete da presidência e ocupa o cargo de secretário-diretor-geral desde 1989. Possui vários trabalhos publicados. Com a palavra, doutor Sérgio. Me disseram se eu gostaria de apresentar a Claudinelli, e eu disse que queria ser bem quietinho nesse momento, porque ela faria jus à própria apresentação pela qualidade que vocês acabaram de ver. E ela, mais um pouco, ela nos convence aqui a nos qualificarmos como OS, eu e ele. Faltou isto aqui para que a gente se transformasse numa OS hoje. Mas eu fiquei olhando o programa aqui e dos convidados e perguntei o que eu vou fazer lá, né? É de alto risco você se apresentar para uma plateia de especialistas, antecedida de exposições que, já sei, preencheram todas as expectativas, ficando muito pouco para que coubesse a mim, nesse momento, fazer um encerramento. E prometo que não vou passar do horário demarcado, porque sei o que isso significa. Aqui ao meu lado, o doutor Alexandre Sarquis, que é julgador aqui no Tribunal de Contas. Enquanto eu sou um técnico, ele é um profissional do tribunal que é julgador e que manuseia, por último, esses processos dos quais nós vamos falar um pouquinho. E é importante que estejamos todos, neste momento, compartilhando de uma preocupação que é imensa. Eu queria só fazer uma estatística aqui, só para fins estatísticos. Quem é da administração direta aqui, levanta o braço. E quem é, agora, pessoal, do terceiro setor? Quem é do terceiro setor? Sejam bem-vindos. Todos são nossos clientes e todos são lembrados na hora do exame que nós vamos fazer ao final do processo. Então, eu vim falar agora de uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu não gosto. Eu não gosto do imposto de renda, eu não gosto do ICMS, eu não gosto de fiscalização. A fiscalização cria um arrepio enorme em todos aqueles que estão sujeitos à fiscalização. E uma das coisas que me causa bastante alegria é quando eu dou posse a um servidor aqui no tribunal, que era de outro setor da administração. Nós temos aqui inúmeros servidores que integraram outros quadros da administração pública e vieram ao Tribunal de Contas. E aí eu fico muito feliz, porque eu disse, você vai parar de me xingar. Porque ele vai aprender que a missão de fiscalizar é diferente da missão de executar. E que nós sempre queremos achar alguma coisa errada. Isto é da gênese da fiscalização. E eu preciso tomar muito cuidado com o que vou falar para ser coerente, porque, evidentemente, estou falando para pessoas aqui que já me ouviram outras vezes e que eu não posso, dessa hora, desdizer o que tenho dito. A realidade está posta, né? O terceiro setor assumiu um espaço considerável na administração. E talvez aí tudo também decorra respeitosamente do desmantelamento do Estado. Né? Os quadros de pessoal, e aí não preciso ir longe para exemplificar, a Secretaria da Cultura não tinha quadro de pessoal mais. Ela estava movida exclusivamente por contratados de uma instituição chamada Banezer. Lamentavelmente, eu não sei, quando eu ficar velho, não sei como vai ser, porque agora já estou cheio de papel aqui, imagine a hora que eu ficar velho. Mas, de qualquer forma, eu me lembro do Banezer na Secretaria da Cultura. Não havia estrutura nenhuma. E eu posso dizer que participei de perto para dizer que talvez a solução da cultura seria tornar-se uma organização social, que, afinal, acabou acontecendo. Então, essas instituições, esses segmentos,
ainda que eu não concorde que não seja um braço da administração, respeitosamente, eles fazem parte, sim, da administração. Eles estão a promover aquilo que seria dever do Estado. Eu pergunto, quem é que tem o dever de prover a saúde no Estado? É a administração. Mas talvez, por uma modelagem que ofereça maior conforto ao próprio administrador, há uma espécie de delegação para que terceiros façam isso. E é claro que para nós do tribunal, principalmente para os conservadores do conceito de administração, a inserção dessas figuras no cenário criaram para nós enormes dificuldades. Eu estou acostumado com a Lei 4.320, eu estou acostumado com a Lei de Licitações, já nem sei qual delas, aí tem um monte, e agora parece que vem outra. Então, nós estamos ortodoxos, nós falamos de uma administração quadradinha, vinculada e sujeita a uma série de regras que são sempre as mesmas e que nos leva sempre ao exame da legalidade, da conformidade, e que é o produto final do tribunal. A chegada dessas instituições fizeram com que a gente começasse a dizer assim, espera um pouquinho, eu não posso exigir dela um procedimento licitatório no modelo da 86666. Mas ela também, talvez, não possa passar incólume a alguns preceitos que informem a legalidade do que está sendo promovido com recurso público. Então, vamos começar pensando o seguinte. Houve questionamento, e eu acho que um questionamento descabido em relação à sujeição das entidades do terceiro setor à fiscalização do Tribunal de Contas. Houve uma resistência em relação a essa fiscalização. Ela não foi muito simples, não. Mas eu trouxe apenas alguns dispositivos que vão explicar por que a fiscalização. Nós temos no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, uma regra que diz assim, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros. A palavra gerencie é bonita, né? Porque cabe no gerenciamento de hospitais. Então, é sinônimo. Ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Isso é regra da Constituição Federal. Não é de uma portaria. No artigo 71, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, evidentemente que cada um na sua esfera, ao qual compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, incluídas as fundações e sociedades, enfim, qualquer dinheiro público. A Constituição Estadual repete no artigo 32, ipsis literis, o que está dito no artigo 70 da Constituição Federal. E a Lei Complementar 709 é a lei que rege o Tribunal de Contas, é a nossa Constituição. No seu artigo 2º diz o seguinte: o Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, a qual abrange todos os responsáveis, bem como seus fiadores, herdeiros e sucessores, e qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos ou pelos quais o poder público responda ou que em nome destes assuma obrigações de qualquer natureza. O artigo 15, e esse eu peço especial um momento, por favor. Artigo 15. Estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas e só por decisão deste poderão liberar-se de sua responsabilidade? Ouçam bem isto.
estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas e só por decisão deste poderão liberar-se de sua responsabilidade, qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que houver arrecadado, recebido depósito, auxílio, subvenção, contribuição ao Estado ou qualquer outra forma, ou que tenha sob sua guarda a administração de bens e valores públicos. E aí, nós temos a transcrição de alguns trechos de uma ação direta de inconstitucionalidade promovida por partidos políticos. Sobre as obrigações, quando eu vou falar aqui de organizações sociais, ouça-se os CIPs e os OSCs, é assim que fala? É assim, né? São três figuras que nós temos no mundo agora, né? Então, o Supremo acabou dizendo o seguinte, ó, o procedimento de qualificação seja conduzido, qualificação aqui é das OS, seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância aos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os senhores sabem o que é o artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração. Então, as OS estariam sujeitas a isso. A celebração do contrato de gestão, que é o instrumento exclusivo das organizações sociais, seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Isso é ipsis literis. As hipóteses de dispensa de licitação para contratações e outorga de uso de bem público sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância aos princípios do caput do artigo 37. Os contratos a serem celebrados pelas organizações sociais com terceiros, com recursos públicos e só com eles, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância aos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Isto aqui são os itens finais dessa decisão a que me referi. A seleção de pessoal pelas organizações sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância aos princípios do caput do artigo 37. Ninguém espere de mim aqui que eu vou dizer que as OS têm que fazer concurso público e que as OCIPs têm que fazer concurso público na acepção clássica da Constituição, do artigo 37, do inciso 2, que diz que é a investidura do cargo público, até porque não é cargo. Então, não estamos falando de Constituição para admissão de pessoal, mas estamos falando de um processo público de seleção de pessoal. Tem uma razão muito simples. Eu vou fazer alguns comentários que são, para alguns, já repetitivos. A senhora já ouviu, doutora Laís, me desculpe, mas vou repetir. É que os maus exemplos que nós temos de resultados na fiscalização desse tipo de entidade, e aqui eu estou generalizando, é que nos causam as preocupações em, de uma certa forma, acabar fazendo aquilo que diz que nós fazemos, que é engessar a entidade. Mas não é por isso. É porque antes de acontecer isto, a seleção de pessoal não era pública, ela era feita nas coxias e, na maioria das vezes, para resolver um problema da própria administração. A fiscalização, ela tem o dever, e aqui está um julgador de qualidade que é muito criterioso em relação a essas questões. Ou seja, nós não queremos a lei de licitações nas aquisições do terceiro setor, das entidades. Nós queremos que haja um regulamento mínimo estabelecendo como é que se faz uma compra que não vai oferecer prejuízo ao erário, que o dinheiro público, porque aí sim o conceito de economicidade é pleno, é só ponto de vista econômico. Não há que se discutir os aspectos que a gente até agora não chegou a uma conclusão do que é economicidade nas ações da cultura, mas nos gastos a economicidade está sempre presente. Porque aí vem a regra da proposta mais vantajosa, do menor preço, evidentemente, com a qualidade garantida. Então, estas condições todas empurram o tribunal para uma fiscalização mais contundente.
Porque se não houver este mínimo, e aí me congratulo com a Secretaria da Cultura, porque vi que ela está dizendo para as entidades, eu quero um regulamento de compras. Apesar de na lei não haver qualquer menção a isto. Mas isso é muito simples. Se o dinheiro é meu e é você que vai gastar, eu digo como você, os cuidados que você deve ter para gastar esse dinheiro. Minimamente, é responsabilidade do concessor, talvez mais do que o próprio beneficiário do recurso, o cuidado com o recurso público. Porque até então, o que se passava era mais ou menos o seguinte, eu vou entregar essa fatia de dinheiro para que se exerça determinado projeto, programa ou iniciativa, e fica por isso mesmo. Não há uma, eu estou dizendo, isso é de passado recente. As coisas estão mudando. Portanto, eu já vou rechaçar uma censura feita aqui hoje, de que o Tribunal de Contas da União tem mais experiência que o nosso em relação a isso. Ledo engano. Completamente enganado, me perdoe o doutor Justino, oportunamente nos veremos e vou mostrar a ele que não é bem assim. O Tribunal de Contas da União trabalha mais em função da notícia da irregularidade. Aí fica fácil. Fica muito fácil. Se eu ficar trabalhando aqui só com denúncia anônima, eu, em muitas das vezes, vou encontrar o que estou procurando. Então, trabalhar com denúncia é muito fácil. O duro é garimpar o processo. E essa tarefa o Tribunal de Contas do Estado faz. Com defeitos? Claro. Nós estamos numa comanda permanente aqui de conversas e entendimentos com todos os setores, no sentido de achar um ângulo que seja um ângulo de interesse de todos aqueles, dos que dão dinheiro e dos que gastam esse dinheiro. Então, hoje eu posso dizer a vocês que o Tribunal de Contas, no meio da minha papelada aqui tem alguns números, nós estamos visitando as entidades, independentemente de ter notícia de irregularidade. Nós não vamos atrás de entidade que nós temos notícia de que não está funcionando bem. Mas tem uma das diretoras que outro dia fez uma visita numa casa que estava abrigando crianças e que o telhado ia cair. Não foi uma irregularidade denunciada, foi uma irregularidade constatada pela fiscalização. Então, o tribunal hoje está abandonando parte dos cuidados com a formalidade, não vai abandoná-los, até porque não os tem com o rigor das leis a que me referi, mas está dando muito mais tratamento ao sítio dos acontecimentos. Eu falei e volto a dizer, teve um casinho aí de uma entidade com 50 empregados e 15 crianças. É uma proporção descomedida. É o dispêndio do dinheiro de uma forma, talvez, não bem velada. Então, esta é a questão toda. E eu vim para falar das instruções do tribunal. O que são as instruções do tribunal? Ela é simplesmente o seguinte, nós temos um dispositivo na nossa lei que diz expedir instruções gerais ou especiais relativas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida através do controle externo. Isso nos dá poderes para, volta e meia, editar instruções normativas de fiscalização. E os senhores conhecem a última que nós temos aqui para o terceiro setor, que é a 1 de 2016. Já viram essa instrução? Já? Ela vai ser revogada. Notícia de primeira mão para os senhores. Nesses próximos dias, o tribunal vai editar um conjunto de instruções, e as alterações aqui são, brincadeira, são mais em decorrência do Código de Processo Civil, de contagem de prazos e alguns outros aspectos, mas virão novas instruções expedidas com fundamento nesse dispositivo. E por que isto? Porque aqui se cria o norte que se exige no processo de prestação de contas. E aí é que começa o nosso embate. Porque nós pedimos, o pessoal falou, está pedindo muito. Ela não falou aqui, mas o prazo mudou para 30 de junho a pedido. Nós compreendemos que o tempo que o tribunal exigia nas instruções estava exíguo. Então, nós estendemos o nosso prazo para que eles possam prestar contas para nós em 30 de junho. E eles, quando eu digo, não são eles, é o terceiro setor, estabelecem as datas em que os beneficiários deverão aportar suas prestações de contas. Mas eu vou fugir um pouquinho
e não vou passar, já estou passando do horário, né? Mas vou falar mais um pouco. Conhecem a Lei 4.320, não conhecem? Ela está em vias de ser revogada. Tá? Há um projeto de lei que eu recomendo a todos que aqui estão, que façam a leitura, que é o projeto de lei do Senado, número 229, de 2009, que já tem parecer votado e que está em vias de ser aprovado, porque há um empenho significativo do governo em relação a isso. E nós sempre tivemos, principalmente os mais antigos da administração, sempre tivemos a melhor das impressões da Lei 4.320, achamos como diploma de direito financeiro uma norma muito clara, muito objetiva. E eu pessoalmente tinha muita preocupação com o que viesse com a revogação expressa da Lei 4.320. E, para minha surpresa, ela é bastante eficiente em alguns aspectos que têm tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. E que vem colateralmente apoiada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo passa por uma coisa chamada planejamento. Não há êxito, não há chance, não há possibilidade de sucesso em qualquer empreitada, de qualquer tipo de governança, de política pública que queiram, que passe ao crivo do sucesso se não houver um planejamento eficiente. E é o que esta lei nova está estabelecendo. Por exemplo, o PPA funciona de que forma? O governante que entra, ele tem que trabalhar com o último ano do PPA do governante que saiu. Aqui tem uma alteração interessantíssima, não sei como é que vai ser cumprido, porque eu não sei quem tem programa de governo, mas, em todo caso, pode ser que tenha. A lei, o PPA agora se fará com base no plano de governo do vencedor da eleição. É textual na lei. Em algum lugar isso vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o planejamento passa pela mensuração dos recursos que são disponíveis. Acho que vem aí um momento de muita amargura para os setores da administração, e aí ela com muita propriedade assinala isso. Talvez a cultura seja uma área que seja atingida no meio dessas dificuldades todas. Mas, se não houver recursos, não se pode pensar em projetos, em programas, em planos. E se existem os recursos, eles devem ser bem pensados. Por isso, não se dá muita importância ao que eu considero fundamental na relação da administração com o terceiro setor. O plano de trabalho. Nós temos encontrado planos de trabalho que é um papel de pão. Não tem. Ele é zero. É o seguinte, o que precisa fazer? Não, precisa fazer isso aqui, então toma o dinheiro. Mas de que jeito, de que forma, como isto vai ser elaborado? Eu preciso ter alguma coisa preparada para que me permita, ao final da empreitada, verificar se aquilo foi cumprido. Qual foi o resultado? E olha, é interessante, né? Porque foi cumprido, não temos dúvida, não houve desvio, não houve desfalque, mas e o que reverteu para o interesse público? Esse é um outro aspecto. Cumprir as metas, mas elas teriam trazido algum resultado para o interesse público? A mudança de comportamento, de governança, trouxe efetivamente. Desculpe, estão atrasadas, né? É para aula, eu sei. Voltando, o interesse público preside isto na consecução do plano de trabalho. O que é que se planificou? O que é que se pensou em relação a isso? Daí porque o Tribunal de Contas, quando faz as instruções, é assim, qual é o plano de trabalho? Porque a administração diz, olha, eu estou pensando em fazer isto aqui. Quem se habilita traz o plano de trabalho exatamente para que se possa saber se aquilo efetivamente
atenderá, como, por exemplo, como é que é feito o concurso para o termo de parceria. Eu tenho sérias críticas, desculpe aqueles que não pensam assim e merecem o meu respeito, mas eu acho que a coisa começa errada já com os processos vou chamar de habilitação, porque se eu falar de qualificação, eu estou falando das OS. Eu estou falando de habilitação no sentido de como é que qualifica uma OS, como é que credencia uma OCIP. As OCIPs, quando chegaram de uma forma desastrosa, com aquele cartãozinho do Ministério da Justiça, ponto parágrafo. Ou seja, talvez também as coisas não tenham dado muito certo para o ângulo da fiscalização por conta dessas questões todas. Então, exato, o grande problema passa exatamente por não se exigir um plano de trabalho eficiente. E aí, até para arrematar, na lei 4.320, que vai ser revogada, esta lei nova que vem, ela dá um impulso imenso nas responsabilidades de quem vai gerir dinheiro de terceiros, terceiros que vão gerir recursos públicos. Uma das competências expressas é orientar os gestores quanto à utilização e prestação de contas de recursos transferidos a entidades públicas e privadas por meio de convênios, acordos ou termos de parceria. Não falou aqui de organização social, mas evidentemente que isso está inserido no contexto. Cresceram muito as competências do controle interno, que inclusive contará com ouvidoria, controladoria e auditoria, e todas elas voltadas para a verificação da gestão, da governança. Ou seja, esta lei tem muito a ver com tudo que vai acontecer. E nesse mesmo diapasão, nós temos que... Você roubou aquele lá, é o meu. Esse aqui. Eu só queria que vocês prestassem atenção nessas regras finais, que diz bem artigo 88 das nossas instruções, vigentes, e que não serão alteradas em aspectos relevantes aqui. A forma e os meios de apresentação da documentação são as disposições finais, previstas nestas instruções para fins de cadastramento do processo eletrônico, inclusive as justificativas decorrentes, serão aceitas desde que observadas as regras da resolução X, Y e Z. Agora, aqui é importante, ela falou pelo menos umas 10 vezes em controle interno. Não vai funcionar se não tiver um controle interno eficiente. E não adianta dizer isso é um problema do Tribunal de Contas. Não é porque a Constituição Federal diz que o controle interno age de forma integrada para apoiar as ações do controle externo. Para apoiar. E eu sei que o controle interno ainda é pífio, tanto na administração pública quanto nas entidades do terceiro setor. Mormente nos municípios. Está sendo estruturado agora. Portanto, o tribunal insistir. Então, vem com a lei que traz novas e importantes competências. E aí, esse controle interno é aquele que vai oferecer condições para que a entidade possa emitir um parecer conclusivo eficiente. E ele é tão importante, vocês vão ver por quê daqui a pouquinho. A emissão do parecer conclusivo pelos órgãos e entidades concessores sobre a aplicação de recursos transferidos em cada exercício financeiro a órgãos ou entidades do terceiro setor deve atender à transparência da gestão definida pelo artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo a autoridade competente atestar conclusivamente, no mínimo, o recebimento da prestação de contas dos entes beneficiários, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio. Isto é importantíssimo, vocês vão saber daqui a pouquinho. Não vão embora porque o epílogo é bonito. Para mim, para vocês não sei. 2. A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto. Eu quero dizer que esse atestado só é aplicado às entidades do terceiro setor, porque aqui o parecer conclusivo está falando também do primeiro setor.
A localização irregular de funcionamento, não querem saber por quê, né? Querem? Viram que a lei que foi promulgada não vigorou, foi alterada, tinha um dispositivo que a entidade tinha que fazer prova de que ela tinha o imóvel e tal, aquilo foi revogado. Foi esquisito. Nós encontramos várias entidades e endereços que ou é a casa do presidente ou é a lanchonete. Então, essa é uma das razões. Atestaram. Isso é antigo, não penso que isso é novidade, porque lá atrás, quando a gente fiscalizava auxílios e subvenções, eram só auxílios e subvenções. Derivado de uma nota de empenho, dava dinheiro para Santa Casa, enfim. O delegado de polícia do município atestava que a entidade estava funcionando. É verdade o que eu falei ou não é? É, não é? 3. Data dos repasses concedidos e das respectivas prestações de contas. 4. Os valores transferidos, identificando o número da data e valor da respectiva nota de empenho, se for o caso, por fontes de recursos. Os valores aplicados no objeto do repasse. Os rendimentos financeiros auferidos, demonstrando inclusive eventuais glosas. A comprovação de comprovação de devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal. Se as atividades envolvidas com os recursos e as verbas públicas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados, indicando análise quantitativa e qualitativa. Aí começa a entrar na hora do abstrato aqui, a dificuldade em encontrar uma definição para em alguns setores como fazer isto. Como fazer isto? Dos resultados do cumprimento do plano de trabalho quantitativa e qualitativa, do cumprimento do plano de trabalho com a exposição das razões da não consecução e extrapolação das metas pactuadas. A descrição do objeto dos recursos repassados, dos resultados alcançados e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental. Precisa ter um programa governamental para que eu possa comparar com aquele que está sendo executado. Parece que falta um lado que me permita fazer essa comparação. Nós estamos tentando fazer isso com a área da saúde. Na cultura, por enquanto, não deu. Mas um dia dá. Mas a gente tem programa. Um dia dá. O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria. A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização. A conformidade às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei 8666. Não se aplica ao terceiro setor. Que os originais dos comprovantes de gastos contenham a identificação da entidade, o tipo do repasse, o número do ajuste, bem como do órgão ou entidade repassadora. Sabe por quê? Porque nós vimos já 2 ou 3 prestações de contas com os mesmos documentos. É por isso que existe a fiscalização, é por isso, só por isso. Senão, não teria nenhum motivo. Né? A regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas. Sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, contrata, não acerta os encargos, fecha, quem vai pagar? O poder público. O atendimento, por isso que o processo de qualificação tem que ser mais rigoroso. Qualificação, insisto, sentido amplo. O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão, entidade, concessora com indicação do nome completo CPF. Indicação quanto à realização de visita em loco pelo órgão, entidade, concessor quando houver. Vejam que as instruções do tribunal dão um mapa absoluto do que pode levar à emissão de um parecer conclusivo eficiente. Quando diz assim, relatório da visita feita, o que significa isso? Talvez seja a tal comissão de monitoramento da cultura e de acompanhamento da secretaria e nas prefeituras, porque precisa levantar da cadeira, ir até a entidade e saber que ela está funcionando, que ela está aberta, que ela existe e que ela está fazendo aquilo que falou que ia fazer. É muito perto. E nós estamos fazendo isso. É de relevância importantíssima. E aí, para encerrar,
Então, a fiscalização, as instruções, os cuidados e as consequências. Elas são muitas. E até bem pouco, elas só atingiam as entidades. Por quê? Porque o Tribunal de Contas não se satisfazia com o processo de prestação de contas que vinha, ele julgava irregular aquela prestação de contas, ele mandava a entidade devolver o dinheiro, ele suspendia ela de novos recebimentos, aliás, está aqui a lista aí na nossa página eletrônica, e ficava assim. Mas aí um dia nós começamos a pensar, mas espera um pouquinho, e quem deu o dinheiro? O que fez para evitar que isso acontecesse? Não fez. E aí nós também começamos a incluir na lista, quando julgadas as contas irregulares, os responsáveis pela concessão. E eles só não entram na lista se demonstrarem na prestação de contas que no parecer conclusivo eles não concordaram com o que foi feito, ou que eles perceberam que havia um desvio e eles providenciaram uma providência ótima, providenciaram uma medida, que eles propuseram a inscrição da dívida ativa, ou seja, que de alguma forma ele não foi negligente no trato do dinheiro, senão ele vai para a lista junto. Aí disse, mas o que acontece com isso? Em tese, as contas são julgadas irregulares, mas para aquele que tem ambição política, ele pode se tornar inelegível com a decisão, não do Tribunal de Contas, mas da Justiça Eleitoral. Então, as consequências da falta de cuidado com a prestação de contas, ela pode trazer graves e importantes entraves à vida das pessoas, o que não é o escopo da ação do tribunal. Daí porque nós estamos empenhados, e eu quero cumprimentar o presidente da Casa por todas as iniciativas, especialmente por esta, porque este é um setor que está nos causando imensa preocupação, porque a quantidade de valores é muito grande, é muito mais do que vocês podem imaginar. São muitas entidades que recebem recursos públicos para todas as áreas. Por isso, esse cuidado e essa necessidade. Nós estamos nos debatendo muito. Quase apanhei, né? Lá onde estivemos recentemente, porque o tribunal tem uma jurisprudência firme aqui por não admitir a taxa de administração. Vejam que também estava na lei, que foi, mas não foi, na volta foi vetado o dispositivo. E por que nós somos contra a taxa de administração? Porque não tem nenhum sentido. Nós estamos falando de organizações sociais, estamos falando de OCIPs e de OSs. Nós vamos dar o dinheiro. Esse dinheiro é exatamente para todas as finalidades do projeto, inclusive dos seus custos. Quando eu falo de custos, porque vamos lembrar que são entidades não lucrativas. Então, nós estamos falando de custos o quê? Salários, contratação de prestação de serviços. Agora, esse dinheiro é dado num pacote. O plano de trabalho veio, o orçamento que foi feito foi esse, eu entrego o dinheiro. Ah, não, mas espera um pouquinho. Sobre esse dinheiro, 15% é taxa de administração. Administrar o dinheiro que eu vou gastar, que está na minha conta, que eu sou responsável, estou dizendo eu, o responsável pelo terceiro setor, é absolutamente descabido e sustentam isso. E o pior de tudo, onde reverte esses 15%? Qual é a reversão? Deram um jeito na lei e os custos que tinham uma limitação de 15% ficaram agora liberados, os custos indiretos ficaram liberados em relação ao que é repassado, o que não me parece uma boa prática. Não é o melhor caminho. Eu acho que tem que ser demonstrado e tem que ter compatibilidade, razoabilidade. Por isso também o tribunal está insistindo muito que as entidades tenham um portal de transparência, tal e qual o nosso aqui, onde tudo que acontece aqui está devidamente identificado. A propósito, há um bom caminho. Também soube que houve uma consideração sobre salários e remuneração do pessoal do terceiro setor. Não há uma norma cogente nas leis que regem,
mas já há um decreto do governador em relação à última lei editada que estabelece os custos da folha de pagamento das equipes que vão trabalhar, proporcionais ao tempo que gastam com o projeto, porque não vamos esquecer, a entidade pode estar desenvolvendo ao mesmo tempo 5 projetos, e os 5 são com dinheiro público. Então, a proporcionalidade do tempo despendido para isso e que não pode superar o subsídio do governador. Esta é a primeira luz que se acende. É um decreto, mas é um decreto que está pondo uma norma de coerção para os negócios do próprio Estado. Portanto, o que se quer é que não se encerre as atividades do terceiro setor, não. Ao contrário, a gente tem visto resultados altamente positivos. Temos visto algumas situações desastrosas. E aí está. A presença do tribunal é marcante, permanente, no sentido de construir um sistema que permita o atendimento das exigências do interesse público e do resultado que a população espera e merece. É isso que eu tinha a dizer aos senhores. Muito obrigado. Pelo avançado da hora, não será aberto espaço para perguntas, né? Mas podem ser enviadas por e-mail e serão repassadas para os palestrantes. Reforçando, o e-mail é epcp@tce.sp.gov.br. Os certificados serão enviados por e-mail. Agradecemos pelas exposições e gostaríamos de entregar um mimo aos palestrantes. Agradecemos a todos pela presença e estão encerrados os trabalhos.